Essa aula de hoje, irmãos, aqui nós temos bastante irmãos de várias congregações. Essa aula de hoje, ela é importante porque nós vamos ver o nosso papel no corpo de Cristo, o nosso papel na igreja de Cristo. Então, cada um de nós tem um papel, né? Vamos verificar e vamos depois fazer, nós e Deus, uma autoavaliação se estamos executando o nosso papel, o papel que Deus quer de nós no corpo de Cristo. Primeiramente, quem é o exemplo que devemos seguir diante deste papel? Qual era o papel de Jesus? Jesus nos deu o exemplo de como devemos tratar um ao outro. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, o exemplo, Jesus veio para servir e não ser servido. Jesus era manso, quer dizer que era um homem com coragem e força, mas controlado por Deus. Jesus também era humilde de coração, quer dizer que colocava a sua dependência total em Deus para tudo. Essa primeira passagem que nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Então, no corpo de Cristo não é assim. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Isso aos apóstolos. E isso serve para nós. No corpo de Cristo, quem quiser ser importante tem que ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Primeira lição que nós temos aqui, então, no corpo de Cristo, nós somos servos uns dos outros. Jesus esvaziou-se e assumiu a forma de servo, tornou-se obediente a Deus. Nós precisamos também, dentro do corpo de Cristo, quando nos reunimos como igreja, ter a mesma atitude de Cristo, todos nós. E essa atitude agora nós vamos ver, o irmão Fernando vai ler para nós essa passagem, por gentileza, irmão Fernando. Filipenses 2, 5 a 8. Assim diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém. A outra lição para nós dentro do corpo de Cristo. Jesus, Deus, se esvaziou da sua condição de Deus, veio como homem para servir. Nós, no corpo de Cristo, nós temos atividades profissionais no mundo aí fora. Cargos, funções, até podemos ter pessoas de autoridades. Mas no corpo de Cristo, nós temos que nos vaziarmos e sermos servos no corpo de Cristo e servir a igreja. Nós temos um papel importante, então, no corpo de Cristo. O que que Jesus espera de nós, de cada um de nós, dentro da sua igreja do reino de Deus? Cada membro do corpo tem um papel. Devemos fazer obras para a edificação do corpo de Cristo. Então, devemos trabalhar dentro da igreja, do corpo de Cristo, para que os irmãos, que haja edificação do corpo de Cristo. Ser cristão, prestem bem atenção, ser cristão não é se batizar e depois somente sentarmos no banco do local onde nos reunimos como igreja, num prédio ou em casa, e prestarmos os cultos, vindo quando bem entendermos como se fôssemos a um clube onde somos sócio. Não é só isso. Não é só sentar e prestar o culto. Tem mais o que fazer. Imaginemos um exemplo de uma família com 5 filhos. 4 deles estão servindo a família.
Estão cortando grama, estão limpando o pátio, limpando a casa, mas um dos 5 filhos está sempre sentado assistindo televisão, enquanto os demais servem a família, trabalham, se doam para a família. Seria um cenário estranho, onde 4 servem a família e um deles não. Jesus, o Deus, né, veio como servo. Servo, Jesus tem serviço na sua igreja, que é dele, para cada um de nós. Lê para nossa passagem, por gentileza, Ildegar. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha a importância dos dons de Deus em prol do reino do Senhor, em prol do corpo de Cristo, com o fim de que todos tenham unidade na fé, então os irmãos recebem dons, até que chegue à maturidade espiritual, começa com leite materno, vai conhecendo mais e mais de Deus e de Cristo da Bíblia, até atingir a plenitude de Cristo. Qual é o nosso papel básico, então, no corpo de Cristo? Nosso papel básico no corpo de Cristo, irmãos, dentro do corpo, é servir. Cristo quer que sejamos servos e façamos este serviço com amor. Aqui está um detalhe que é com amor e não por obrigação. Quando entendermos o amor de Cristo por nós na cruz, então, quando nós compreendemos o que Deus fez por nós, dando o seu Filho, o que Cristo fez por nós na cruz, tenho certeza que nós serviremos como ele serviu. Lê para nossa passagem, por gentileza, PC. Mateus 23, 10 a 12. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. No corpo de Cristo não há chefes, o único chefe é Cristo. Todos nós somos servos. Lê para nós essa passagem, por gentileza, irmão Miguel. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Então, Paulo ensinando que nós devemos servir uns aos outros mediante o amor. Como o nosso papel desenvolve os propósitos do corpo de Cristo? O que nós juntos, no nosso louvor, ele realiza? Nós juntos, presencialmente, adorando a Deus, nós exaltamos o Mestre. Nós damos glória a Deus e o adorando. E nós ficamos cheios do Espírito Santo com essa comunhão, com essa ação de prestar o culto ao Senhor. Quando fizemos tudo isso juntos, em comunhão como igreja, orando e louvando, bem como escutando a palavra do Senhor. Ou no prédio, ou numa casa. Nós temos irmãos que estamos agora há pouco tempo falando sobre isso. Um casal numa casa, numa cidade, eles são a igreja de Cristo. O casal, juntos, eles adoram, exaltam o Mestre, dão glória ao Mestre, adoram o Mestre, ficam cheios do Espírito Santo, louvam junto, cantam junto, fazem a ceia juntos em comunhão. Eles são a igreja, é o casal, orando e louvando, bem como escutando a palavra do Senhor. Vejamos então agora algumas passagens que nos orientam como adorar a Deus. Aqui Paulo falando para cuidar da falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, versículos 3 e a primeira parte do versículo 4. Paulo falando aos filipenses, aos irmãos, pois nós cristãos, é que somos da circuncisão.
Não é mais o povo hebreu da velha aliança. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo, exemplo de judeu, hebreu, ele tinha confiança na carne, mas ele largou tudo isso por amor a Cristo, sendo servo de Cristo. Então, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus com esse propósito, nos ajudar a adorar em espírito e verdade. Paulo também falou aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele orientou: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos orar por toda a irmandade. Também falou em Efésios 5, de 18 a 20, orientando a todos os irmãos para não se embriagarem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa adoração a Deus. O que juntos nós podemos fazer em referência à pregação do Evangelho? O que a pregação do Evangelho realiza quando estamos como igreja juntos? Nós evangelizamos os que estão mortos espiritualmente. Quando nós, como igreja, pregamos o Evangelho aí fora, nós estamos evangelizando aqueles que estão mortos espiritualmente. Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Vou pedir para o nosso irmão Fernando ler essa passagem de Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo falando aos irmãos em Éfeso, e serve para nós que estamos aqui e somos batizados, nós que vamos assistir esse vídeo e somos batizados, nós também estávamos mortos nas nossas transgressões e pecado. Mas graças a algum irmão que nos trouxe o evangelho, que nos trouxe a verdade, então nós costumávamos a viver em pecado, em transgressões, quando nós seguimos a presente ordem deste mundo, o príncipe do ar e do poder do ar, Satanás, né? O espírito que agora continua atuando naqueles que estão nas trevas do mundo. E nós temos que pregar o evangelho, evangelizar para os que estão mortos espiritualmente. Nós devemos então pregar o evangelho de Cristo para que as pessoas possam ressuscitar espiritualmente em Jesus, assim como nós que estamos aqui fomos ressuscitados pelas águas do batismo. Irmão PC, por gentileza, lê para nós Efésios 2, 4 a 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha que maravilha de versículo, né? Então, na ceia lá, quando nós nos reunimos como igreja, ou em casa, casal, família, ou algum prédio, nós agradecemos a Deus na ceia. Ele nos deu vida com Cristo. Quando nós estávamos mortos em transgressões, graças ao amor de Deus e de Cristo, a sua ação de morrer por nós somos salvos. Então, nós precisamos declarar em todo lugar que nós estivermos neste mundo que Jesus é o nosso Senhor, o único capaz de nos salvar. Nós temos que pregar o Evangelho em ação e em palavras. Vou pedir para a nossa irmã Hilde ler, por gentileza, Atos 8:12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Então, Filipe pregou o Evangelho, pregou a Cristo, pregou as boas novas. Assim devemos fazer. Assim como nós recebemos a salvação, a pregação, devemos compartilhar também com as pessoas que estão mortas espiritualmente.
das nossas relações interpessoais. Nosso papel é falar aos outros sobre Jesus. Então, nós devemos aproveitar todos os estudos oferecidos para convidar pessoas de nossas relações interpessoais para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, nunca esquecendo que somos observados pelas pessoas se vivemos o que confessamos, ou seja, se nós vivemos aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos. O nosso comportamento é uma forma também de evangelização. Então, nós temos que observar bem isso na nossa conduta agora, numa nova vida em Cristo. Não podemos ser como os fariseus, que tiveram suas ações severamente combatidas por Jesus, pois eles não praticavam a palavra, pregavam, mas não faziam aquilo que pregavam. Vou pedir para o nosso irmão Miguel ler essa passagem, Mateus 23, versículo 3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, Jesus falando: olha, os fariseus até ensinam correto. Obedeçam o que eles estão ensinando. Só não façam o que eles deixam de fazer, eles não praticam o que fazem. Miguel, lê essa outra passagem que também vem ao encontro dessa mensagem de Jesus. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Isso nós temos que orar. Eu oro, peço. Nós temos que ser praticantes da palavra, não apenas ensinar, falar, dizer e não praticar, apenas ficar ouvindo muitas vezes, né? Temos que praticar aquilo que pregamos, temos que praticar aquilo que ouvimos e aquilo que lemos. O que juntos o nosso trabalho realiza no corpo de Cristo? Nós juntos. Nós edificamos os membros em amor. Nós edificamos os irmãos em Cristo. Os membros ajudam uns aos outros em suas necessidades físicas e também espirituais. É uma ajuda mútua. Assim como nós cuidamos dos membros do nosso corpo físico, se nós machucamos um dedo, um olho, um pé, nós cuidamos para que fique bom, nós também precisamos cuidar dos membros do corpo de Cristo, se algum membro está doente ou precisando de ajuda, tanto física quanto espiritualmente. Uma ovelha sozinha, ela é devorada por um lobo. Assim como um cristão longe da igreja, longe dos irmãos, longe do corpo de Cristo, ele sucumbe às tentações. Se ele não estiver unido em espírito e em verdade à igreja, a Cristo, aos irmãos, ele se isolar, ele vai sucumbir às tentações. As ovelhas juntas ao rebanho estão protegidas. Lobos não atacam o rebanho. Um cristão sozinho e longe da igreja, do corpo de Cristo, é como uma criança sem os cuidados de um responsável. Nós temos essa passagem que eu vou pedir para a irmã Lilde ler para nós, por gentileza. O propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, exercendo nossos dons, ajudando o corpo de Cristo a edificar, a crescer. Nós precisamos juntos encorajar, incentivar os irmãos a crescerem, a estudar, a participar das reuniões, sempre com propósito para a honra e glória de Deus, o crescimento de seu reino, o crescimento da sua igreja. Como nós podemos, então, servir e crescer no corpo de Cristo? Em quais áreas podemos servir? Nossos dons espirituais e os nossos talentos naturais, eles determinam as nossas responsabilidades. No corpo de Cristo, há muitos membros com dons e talentos. Nós precisamos aprender também a diferença entre talento e dons para podermos usá-los.
Talentos são habilidades naturais, inatas e dadas por Deus, que podem ser desenvolvidas com treinamento e muito esforço. Exemplo simples, músicos. Pode ter o dom, o talento da música, que pode ser treinado e aperfeiçoado. Os atletas, bons oradores, cozinheiros, etc. São talentos. Já dons são habilidades concedidas por Deus após o batismo para um propósito maior. Exemplo, facilidade de aprender e de ensinar, dom do aconselhamento, tem irmãos que têm esse dom, dom da generosidade e tantos outros dons descritos na Bíblia. Vamos ver aqui. Cada membro do corpo de Cristo, todos sem exceção, mas cada um, tem dons diferentes, que trabalham em harmonia com os outros membros para realizar a vontade do Senhor. Deus nos dá dons e talentos para usarmos no serviço do Senhor e para a glória dele. Temos que usar. Esse é o propósito. Por um exemplo, em um grupo pequeno casa, ontem mesmo nós participamos de um grupo casa lá no Cantão, lá na agronomia. Um irmão, um exemplo prático, um irmão guia a conversa na lição bíblica, ontem foi o Luiz, outro irmão aprende como guiar o grupo, outro irmão é o anfitrião, outro irmão ora pelos membros do grupo, outro irmão liga para os membros do grupo durante a semana, pode organizar a fim de avisar que vai ter reunião, quem vai, quem não vai. Outros irmãos podem fazer os lanches para comer após o estudo, outros convidam amigos para participar. Assim, irmãos, todos servem no corpo de Cristo com seus dons e talentos. A mesma coisa deve acontecer numa escala maior na congregação, numa casa, num grupo pequeno e num prédio, num grupo maior. Todos os irmãos têm que exercer o seu papel. Como nós falamos no começo lá, eu não posso ir ao domingo, me reunir como igreja e só sentar e prestar meu culto e não servir com meus dons e talentos para o reino do Senhor. Eu tenho que exercer o meu dom. Então, vou pedir para o irmão Fernando ler essa passagem, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 a 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Então, devemos exercer no corpo de Cristo aquilo que Deus nos deu, dons e talentos, para a honra e glória do Senhor e para a edificação da sua igreja. Assim como Pedro, que acabamos de ler, Paulo também falou a respeito de servir na igreja com nossos dons. Irmão PC, por gentileza, lê para nós essa passagem? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, de 3 a 8. Paulo está ensinando, mais uma vez, aqui estamos vendo, que nós temos que exercer os nossos dons. Temos que chegar cedo no prédio, conversar com os irmãos, ajudar, ver o que a gente pode fazer, é, fazer a recepção, ajudar lá a servir, a organizar, receber os visitantes. Cada um tem um papel a ser desempenhado no corpo de Cristo, para a honra e glória do Senhor.
Em quais áreas então nós podemos crescer? Deus quer que cresçamos na graça, no conhecimento, na fé e no amor. Enquanto crescemos espiritualmente, nossos dons e talentos vão crescendo. Então, os dons e talentos, eles vão crescendo na mesma proporção que crescemos espiritualmente. Se nós não crescermos espiritualmente, se nós não estudarmos, se não reunirmos para ler a Bíblia, falar, nossos dons e talentos não vão crescer. E tem aquela parábola que fala quando Deus tira talento de alguém que não usa, que não cresce e dá para outros. Então nós temos um papel importante, precisamos crescer espiritualmente. Crescer na graça significa confiar mais no sangue de Cristo para perdoar enquanto amadurecemos. E também a usar e desenvolver mais os dons que Deus nos deu para servir. Crescer no conhecimento e na fé, ele vem pela leitura, pelo estudo e na prática da palavra de Deus. Romanos 10, 17, Paulo fala, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Quanto mais eu ouvir, mais eu estudar, mais eu participar de estudos, e a mensagem eu ouvir minha para Deus, mais eu vou crescer, mais eu vou ter fé. Então eu preciso estar todos os dias, a gente não cansa de falar isso para os irmãos, estudando, lendo a palavra do Senhor. A fé não vem do nada. Eu tenho que manusear a palavra do Senhor. Nós temos aí várias oportunidades de estudos presenciais e online. Crescer em amor é quando agimos cada vez mais como Jesus agia. Vou pedir para o nosso irmão Miguel ler para a nossa passagem, João 13, 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o mandamento é crescer em amor, amar uns aos outros, amar os seus defeitos, suportar uns aos outros. Temos que amar a todos, toda a irmandade de Cristo. Devemos crescer desde o momento em que fomos batizados e passamos a desejar o leite espiritual. Se nós não desejarmos o leite espiritual, nós vamos sucumbir, a palavra vai ficar infrutífera para nós, não vai surtir efeito, e nós vamos acabar sucumbindo e se afastando do corpo de Cristo. Então, nós precisamos desejar o leite espiritual até sermos capazes de recebermos o alimento sólido e também a ensinar o evangelho ao próximo. Então, eu sou criança, leite espiritual, cresci, alimento sólido, estou pronto a evangelizar. Então, 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, depois que eu me batizo, desejando o leite espiritual, é por meio desse leite espiritual que eu vou crescer para a salvação. Agora que nós provamos que o Senhor é bom, nós sabemos e vemos em todas as congregações, vemos que tem irmãos que não desejam leite espiritual. Tem estudos, tem oportunidades, mas não buscam. Não vai crescer para a salvação. Não vai conseguir entender o alimento sólido, muitas vezes em temas polêmicos. Não vai entender porque não conhece nem o leite, o simples, né? Então, pela falta de desejo de coração de crescer do leite espiritual. Através do exercício constante do estudo da palavra, passaremos a comer o alimento sólido e conheceremos cada coisa maravilhosa na palavra de Deus. E ele vai trabalhar por meio da nossa vida muito além do que podemos imaginar. Mas o contrário, ou seja, não quero me alimentar, ou seja, deixar de se alimentar espiritualmente, podemos morrer espiritualmente. Foi o que eu falei. O contrário é morrer espiritualmente. Se eu não quiser estudar, vou me afastar. E todos os exemplos que vocês têm na congregação de vocês, de A, B ou C, que se afastaram, aqui está a causa. A falta de desejo de estudar, de ler a palavra, de crescer espiritualmente. Isto é a consequência. Vou pedir para nossa irmã Edgar ler para nós essa passagem, por gentileza. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis
de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha quantas lições essa passagem do autor de Hebreus ao povo hebreu nos ensina. Ele está puxando as orelhas do povo de Hebreu lá, né? Olha, vocês foram lentos para aprender, não se interessaram. Embora essa altura, essa carta foi escrita mais ou menos em 65. A igreja surgiu em 33. Então, 20 e poucos anos de batizados, agora tem quase 30 anos, né? Então, eles já eram para ser maduros e ainda estavam engatinhando na fé. Então, a essa altura, vocês eram para ser mestre e vocês estão precisando que alguém volte a ensinar o beabá. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, então é o recém-convertido, não alguém com mais de 10, 20 anos de batizado. Quem se alimenta de leite é quem não tem experiência ainda no ensino. Mas o alimento sólido, isso é para adulto, os quais, pelo exercício constante, eles tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. O recém-convertido, por isso que ele erra, por isso que ele facilmente se afasta, comete erros, porque ele é bebê ainda, ele tem que ser ensinado. Aquele que evangelizou ele tem que buscá-lo, conversá-lo, exortá-lo a estudar para ele crescer, entender os erros dele, porque ele é bebê na fé. Mas o adulto não. Se o adulto comete os erros infantis, é porque ele não cresceu na fé. Ainda precisa do leite materno. Então, essa semana até eu estava falando com o irmão a respeito de um tema polêmico, e eu perguntei, ó, eu não quero te julgar, eu quero entender. Não adianta eu falar um tema polêmico para ti, que é um assunto, um alimento sólido, se tu não tem o conhecimento do básico. O que que tu faz para crescimento espiritual da palavra? Na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sei que domingo vem ao prédio, segunda participa de orações. Se não estuda, se não lê a Bíblia, se não participa de estudo online, ele precisa de alimentos, o leite sólido. Eu não posso tratar de assuntos polêmicos, ele não vai compreender. A gente fala, não entende, tem a posição dele, e a posição é dele, não bíblica. Então, por isso que muitas vezes irmãos não entendem assuntos polêmicos, porque não cresceram ainda o suficiente para entender aquele alimento sólido. Então, devemos todos os dias ler a palavra. A aplicação e desafio dessa lição de hoje. Jesus nos deu o exemplo de como ser um servo no corpo de Cristo. Quer ser um servo? Olhe para Jesus. Sermos servos é o nosso papel, para que possamos desenvolver os propósitos de Deus para o corpo de Cristo, para a sua igreja, os propósitos de Cristo. Nós somos uma equipe de obreiros. Devemos encontrar o nosso papel de servidão no corpo de Cristo, a fim de não sermos um membro inválido, atrofiado. Se nós somos aquele irmão que não tem nenhum papel no corpo de Cristo, simplesmente vamos todo domingo, nos reunimos como igreja, sentamos no banco, prestamos adoração a Deus e no final vamos embora sem nenhum tipo de servidão, nós somos um braço atrofiado, uma perna capenga, um membro que não é produtivo, inválido. E tem essa passagem de Jesus, 15, versículos 1 e 2. Jesus dizendo: Eu sou a videira, Jesus Cristo, e meu Pai, Deus Pai, é o agricultor. Agricultor. Todo ramo que estando em mim, ou seja, todo aquele que foi batizado e está no corpo de Cristo, e não dá fruto, ele corta, Deus corta, sai do reino dele. E todo aquele que dá fruto, que é produtivo, ele poda, ele dá provações para que cresça mais e mais, para que dê mais fruto ainda. Então vamos orar a Deus e pedir a Deus que possamos dar fruto e crescer e trabalhar em prol do reino, para que cada vez mais sejamos podados e cresçamos, e não cortados e abandonemos o caminho de Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente para servir cada vez mais. Que nós continuemos a leitura bíblica diária, todos os dias,
bem como a oração todos os dias e os estudos diários online e presenciais, se tiver, tendo assim comunhão com Deus Pai, com Deus Filhos, com Deus Espírito Santo e com os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos que assistiram essa aula aqui ao vivo e que possam vir assistir a gravação. Deixa eu